eu volto a convocar o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, o Vitélio Brustolin, também pesquisador de Harvard. Professor, a gente vai exibir daqui a pouquinho um trecho da entrevista do Mauro Vieira, chanceler brasileira, Christiane Amanpour. E ele já deu um spoiler. Este encontro entre Lula e Trump deve ser por telefone ou por vídeo. Como o senhor avalia essa decisão do governo brasileiro? E o objetivo é esse mesmo, como o senhor trouxe, evitar um constrangimento na Casa Branca? O presidente Lula já está em campanha eleitoral para o ano que vem. Ele não quer se expor a uma situação de constrangimento, como aconteceu com o Zelensky na primeira reunião em fevereiro deste ano, ou com o Cyril Ramaphosa. Eu só quero destacar um ponto. O Trump disse que simpatizou com o Lula, que teve 20 segundos de conversa, depois falou 30 segundos. Mas os dois já estiveram no mesmo local antes. Os dois, por exemplo, estiveram no velório do Papa Francisco. E o velório do Papa não foi apenas um evento para prestar tributo ao Papa. Naquele evento, o Trump se reconciliou com o Zelensky, inclusive mediado ali pelo Keir Starmer do Reino Unido e pelo Macron da França. Mas o Lula e o Trump se evitaram naquela reunião. Também teve a reunião do G7 no Canadá. O Lula disse que quando chegou o Trump já tinha saído, mas também foi uma oportunidade perdida dos dois conversarem. Então, se houve um momento em que os dois se viram e resolveram conversar, como teria sido se eles tivessem conversado antes? Se um tivesse pegado o telefone e ligado para o outro? Porque se agora se aventa essa possibilidade de falar pelo telefone, por uma videochamada, como teria sido se isso fosse feito antes? Não teria evitado uma série de sanções e transtornos para o Brasil? Essa é uma pergunta que terá que ser respondida por historiadores e analistas depois da reunião que acontecerá na próxima semana, Uribe. Eu queria entender um pouco mais a sua avaliação, Brustolin, quando você fala do timing, né? Se você concorda que esse foi o melhor momento. Há algumas semanas, eu diria até meses, a gente vem falando, semana sim, semana não, o clima para que um telefonema ocorresse aumenta, diminui a temperatura sobre isso. Tem gente no Planalto que torcia para que ocorresse, tem gente que acreditava que não. Havia uma divisão ali dentro do Planalto entre os interlocutores mais próximos do presidente Lula. Não aconteceu e a justificativa era que Donald Trump não havia sinalizado que receberia o presidente Lula ou que atenderia a um telefonema do presidente brasileiro. Você concorda que essa sinalização vinda do presidente Trump era o que faltava? O governo brasileiro, o próprio presidente Lula, fez bem em esperar que esse sinal viesse do presidente americano? Tainá, nada indicava que esse momento fosse bom. O presidente Lula tinha acabado de fazer um discurso na ONU criticando a política dos Estados Unidos. Ontem, os Estados Unidos sancionaram pessoas ligadas, próximas ao juiz Moraes, a esposa dele, por exemplo, e outros juízes que atuaram com ele no TSE e em outros contextos. Então, este momento, se a gente olhar pelos indícios, pelo contexto, também não parecia ser um momento adequado. Toda a questão é que houve sucessivas perdas de oportunidade e o Planalto poderia ter tentado um telefonema antes, porque, afinal de contas, o que vai acontecer agora é um telefonema. Então, o risco, mas e se ele não atender o telefone? Na verdade, são dois chefes de Estado. A gente olha eles como pessoas que personalizaram a política externa dos países, mas eles têm obrigações previstas nas constituições. No caso do presidente brasileiro, no artigo 84 da Constituição, de representar a política externa do nosso país. Então, deveria sim ter havido uma ação de aproximação antes, não apenas agora, no momento em que nada indicava que haveria uma abertura para o diálogo, Tainá.